Fala galera, aqui quem fala é o professor Daniel, professor de física. Vamos falar aqui sobre forças colineares e forças perpendiculares. Vem com a gente que a gente vai explicar para você após a vinheta. Bem galera, como nós comentamos aqui com você, então vamos aqui resolver, primeiramente vamos começar aqui a falar sobre forças colineares. O que são forças colineares? São forças que vão estar atuando numa mesma direção na ação do movimento daquele corpo ou aplicação de força sobre aquele ponto material, tá? Então vamos mostrar para vocês aqui primeiramente as definições. Vamos lá então. Então, forças colineares são forças, já colocamos aqui para você aqui uma projeção, são forças colineares. Vamos ver primeiramente no mesmo sentido, tranquilo? Então imagine que você está atolado sobre um carro, né? Então o carro ficou ali, preso ali em um buraco e assim vai. Então o que você faz? Geralmente você chama uma, duas pessoas, três pessoas para empurrar aquele carro. Então a ideia aqui é que você tenha facilidade do movimento. Então quando você tem facilidade do movimento, quando você aplica sobre força sobre esse corpo, aí você percebe que você consegue deslocar aquele corpo numa certa facilidade. Mas por que isso ocorre, galera? Porque devido à soma vetorial que está acontecendo na ação do movimento, né? Então nesse caso aqui você tem numa mesma direção e no mesmo sentido do corpo, você está percebendo que você tem uma certa facilidade. Chamamos isso de forças colineares que estão agindo no mesmo sentido, tranquilo? Então isso acontece, você já sabe, quando você desce do carro, uma, duas, três pessoas, e você consegue empurrar esse carro no caso, e você consegue deslocar esse corpo, você está aplicando forças numa mesma direção e no mesmo sentido. Nesse caso você vai ter uma soma vetorial das forças, tranquilo? Então vamos voltar lá na nossa aplicação, né? Vamos para a próxima ideia aqui principal, vamos lá. Vamos lá então, rapidinho, só deixar aqui. Agora vamos mostrar para vocês aqui a ideia principal. Quando você tem forças aplicadas em sentidos totalmente o quê? Opostos. Seria no caso, opostos no caso. Seria no caso, por exemplo, a aplicação do cabo de guerra. Você tem pessoas que vão estar agindo do lado direito, pessoas que vão estar puxando a corda do lado esquerdo, e você tem também forças colineares na mesma direção, só que em sentidos totalmente opostos. Olha o que vai acontecer. Imagine a seguinte ideia: você tem esse corpo que está puxando para o lado direito, para o lado esquerdo, você vai ter oscilação de movimento, né? Então existe força atuando do lado direito da sua tela e existem pessoas que vão estar atuando forças do lado esquerdo. E você vai vendo que há situações que o corpo vai se deslocar ou para a direita ou para a esquerda. Para onde que vai estar resultante da força, é para lá que vai estar se deslocando o movimento nesse caso. Vamos lá então. Então olha lá, como mostramos aí para você, né? Existem forças que vão estar atuando do lado direito, forças que vão estar atuando do lado esquerdo, e ao final você vai estar fazendo uma diferença entre as forças que vão estar atuando sobre esse corpo. Tranquilo, galera? Vamos falar aqui sobre a ideia principal também, sobre forças que chamamos de forças perpendiculares. São forças que vão estar atuando em direções totalmente diferentes, galera, tá certo? Então, você tem a ação da força, tá? Você tem aqui a força F1 que está nessa direção, nesse caso direção vertical, e você tem a força F2 que está atuando na direção horizontal. Entre a ação dessa força você vai ter um ângulo. Esse ângulo aqui ele é um ângulo reto. E você tem um teorema que a gente aplica muito, principalmente lá da geometria, que é justamente o teorema de Pitágoras, que vão estar agindo onde você vai ter o teorema de Pitágoras, como a gente comentou com você, né? E você vai ver que nada mais nada menos você tem aqui a hipotenusa, que vai ser a nossa força resultante, e o F1 e o F2 que serão nossos catetos. E você tem a aplicação do teorema, né? Se você corta aqui o desenho aqui que nós estamos pintando aqui, ó, dando bastante referência, você tem um triângulo aqui. Esse triângulo aqui ele é um triângulo retângulo. Então tá aqui ele de uma forma que nós cortamos e colocamos para você aí, tá? De vermelho está representando para você a direção
do movimento, nesse caso, quando você tem forças aplicadas em direções opostas ou direções totalmente diferentes. Então, galera, agora você já sabe. Quando você tem forças colineares, você faz a somatória ou você vai subtrair. Caso você tenha forças perpendiculares, você aplica o teorema de Pitágoras, tranquilo? Vamos fazer aqui uns exercícios aqui só pra gente aplicar legal esse conhecimento aqui da nossa aula, tá bom? Então vamos lá então. Eu coloquei aqui para você um exemplo, né? Exemplo número 1, você tem força F2, que está aplicando essa força nessa direção em sentido. Você tem a força F1, que está aplicando a força nessa direção em sentido. Como é que eu faço a aplicação? Lembrando que quando isso aqui é o exemplo 1, isso aqui é o exemplo 2, tá? Então, no exemplo 1, vamos achar a força resultante que vai estar aplicando sobre esse corpo. Então, nesse caso aqui, a gente vai fazer uma somatória, tá? Vamos fazer uma somatória das forças que estarão atuando sobre esse corpo. Então, vamos fazer essa somatória aí, ó. Então, F1, chamou aqui de 8, tá? 8 newtons. Nesse caso, eu vou tirar aqui Por enquanto, vamos deixar aqui de uma forma vetorial, depois a gente tira no final. Aí, mais o F2, que é 7. Então, quando você efetuar esse cálculo aqui, isso vai ser igual a 15. 15 newtons, nesse caso a intensidade. Nesse caso não tinha que vir essa seta aqui em cima, tá? Somente o FR, tá? Vamos fazer o exemplo número 2. Nesse caso aqui eu só vou sair um instantinho aqui da tela. Vamos sumir aqui o instante. Pronto. Para facilitar o cálculo aí para você, tá? Vamos lá então. O exemplo 2. Você tem aqui... nesse caso aqui vai ser... você tem aqui agora, ó, força do lado direito, força atuando do lado esquerdo. Então, nesse caso, você vai ter uma diferença entre as forças. Quem é a força? 17. Sempre a maior vem na frente. E a força menor, que nesse caso aqui vai ser quanto? Vai ser 10, tá? 10 newtons. Então, essa força resultante aqui vai ser igual a 7 newtons. Então, galera, então isso mostra aí para você que quando você tem forças atuando numa mesma direção em sentido, você faz uma somatória. Quando você tem forças atuando em direções na mesma direção, só que em sentidos contrários, sentidos opostos, sentidos diferentes, você acaba subtraindo essas forças, tá bom? Vamos para o nosso último exemplo aqui, galera. Vamos lá. Vamos aqui. Vamos lá, então essa força aqui, você tem, vou chamar isso aqui de F1, que é 6 newton, né? Você tem aqui F2, que nesse caso seria 8 newtons, tá bom? E aqui vai estar a resultante do movimento, ó. Para cá, seguindo a regra, nós chamamos regra do paralelogramo, tá? Aí você tem a projeção aqui, né, de F2, que aí nesse caso é 8 newtons, e você tem aqui a projeção de F1. Aí você corta a figura, aqui só aparecer aqui na tela. Pronto. Aí você tem aqui o teorema de Pitágoras, que nós iremos aplicar aqui, né, e tal. Aí você tem aqui 6 newton, aqui vai ser 8 newtons, e aqui você tem a força resultante, tá? Então, fazendo esse cálculo aqui, ó, hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos seus catetos, tá bom? Então, vai ficar assim, ó. Vou tirar a seta porque não vou mais trabalhar em formato de grandeza vetorial, apenas mostrar a intensidade. Então, nesse caso, eu tiro a seta em cima. Então, vai ficar FR ao quadrado, que é a força resultante, igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado, tá? Lembrando que isso aqui é a aplicação do teorema de Pitágoras, tá? Que onde você tem hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos seus catetos. Hipotenusa é a nossa força resultante, para onde vai estar se direcionando o movimento do corpo. E 6 e 8 vai ser os nossos catetos, tá bom? Vamos lá então. 6 ao quadrado é 36. 8 ao quadrado é 64. Então, quando você efetuar esse cálculo aqui, isso aqui vai dar 100, tá? Aí, ó, como você já sabe, né? Quando você tem a aplicação da equação do segundo grau, e assim vai, aí você joga para lá, para o outro lado, em forma de radical, essa potência aqui quadrada. Então, vai ficar raiz quadrada de 100, tá? Que é o inverso da sua potência seu radical. Valor final vai ser igual a 10 newton.
Então, galera, a gente mostrou aí pra você, né? Forças colineares, forças perpendiculares, tá bom? Isso aqui foi só uma revisão básica, né? Só para você olhar com calma, tá certo? Então essa foi a nossa aula de hoje. Meu muito obrigado. Fique com Deus e até a próxima.